Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de recursos multimídia. Quero cumprimentar todos os alunos do IFRO, aqui em Rondônia, no Acre, aos tutores, olá. Olá, professor Charles. Olá, professora Alessandra. Olá, alunos, tutores, a todos os polos, sejam bem-vindos. E mais uma vez, então, mais uma aula aqui do IFRO, né, com a nossa disciplina de recursos multimídia. Hoje nós vamos falar sobre edição de imagem. Então, vamos começar? Bom, o objetivo da nossa teleaula hoje vai ser conhecer... Opa, falhou aqui, deixa eu pegar o lapisinho. Hoje o nosso objetivo da teleaula vai ser conhecer o que é uma imagem digital. Então, nós vamos definir o que é imagem digital. Nós também vamos conhecer os tipos de imagem, vamos falar dos tipos de arquivos de imagem. Vamos conhecer também, vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais. Esse é um assunto muito importante quando a gente fala sobre recursos multimídia, tá? E também nós vamos conhecer hoje, trabalhar um pouquinho com o software GIMP. O GIMP é um aplicativo para trabalhar com edição de imagem. Aí nós vamos ver posteriormente, eu vou mostrar alguns efeitos que ele pode fazer. Bom, o objetivo específico da nossa teleaula. Então, vai ser multimídia e recursos para edição de imagem, a imagem digital, os tipos e os formatos. E vamos falar sobre direitos autorais. Vamos começar definindo o que é uma imagem digital. Então, imagem digital é a representação visual de um objeto. Recebe o nome de imagem. Então, tudo aquilo que eu quero representar o objeto, dou o nome de imagem. Esta representação pode realizar-se através de diversos procedimentos ou técnicas, como a fotografia, a pintura ou o vídeo. Então, a imagem, ela é a representação gráfica de um objeto. E essa representação, ela pode ser através de uma foto, de uma pintura ou de um vídeo. A imagem digital, uma imagem digital é qualquer representação bidimensional construída a partir de uma matriz binária, composta por uns e zeros. Pode-se obter essas imagens de diversas maneiras. Então, todo mundo sabe que um arquivo digital, ele é sempre composto por uns e zeros. Então, um arquivo digital é um arquivo binário, certo? Uma imagem digital, ela vai ser o quê? A conversão dessas imagens para um arquivo formado de uns e zeros. Então, de um arquivo binário, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, ilustrando a imagem digital, sempre vai ser formado, olha só, por uns e zeros, que isso o usuário não visualiza, né? É só uma representação. As imagens, elas podem ser armazenadas de duas formas básicas. Primeiro, é a forma vetorial, normalmente utilizada por programas de desenho, essencialmente compostos de curvas, elipses, polígonos, textos, entre outros elementos. Podem ser ampliadas e não perdem a qualidade. Isso é uma observação interessante. A imagem vetorial, ela é aquela imagem que é muito utilizada em programas de desenho, tipo CorelDRAW, Paintbrush, são programas que você utiliza para desenhar. Por exemplo, até no Word, no editor de texto, tem umas ferramentas de desenho que você pode desenhar um círculo, um quadrado, um triângulo, alguns objetos. Aqueles objetos, eles são vetoriais. Então, é uma imagem vetorial. Normalmente, eles são compostos de curvas, elipses e polígonos e textos, inclusive. E eles podem ser ampliados sem perder a qualidade. Quer dizer, você pode ampliar e não perde a qualidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma imagem, a diferença da imagem vetorial. Vocês vão ver que mesmo ampliando ela não perde a qualidade, ela não perde a forma. Outro tipo de imagem são as imagens no formato bitmap. São arquivos formados por pequenos quadrados, que a gente chama de pixels. Se forem aumentados ou diminuídos demais, perdem 100% da qualidade. Quer dizer, a imagem ela é deformada.
ok? Então, os arquivos bitmap normalmente são aqueles arquivos que não são desenhos, né? Eles são figuras, são fotos, imagens, mas com maior qualidade. Só que na hora de ampliar ou diminuir, perde muito a qualidade. Chega às vezes a deformar o arquivo, a imagem, tá? Aqui, olha só, nós temos uma imagem que vocês vão conseguir visualizar. Aqui, essa lupinha, ela representa um zoom dessa imagem aqui da laranja colorida. Aqui nesse primeiro, vocês vão ver uma imagem que ela é vetorial. Você pode ver que ela, quando eu coloco a lupinha, a imagem não perde a definição. Ela continua com as cores vivas. E aqui, olha só, esses detalhezinhos aqui, olha. Tá vendo o miolinho aqui da laranja? Essas linhazinhas aqui, olha. Ele não perde, você consegue visualizar nitidamente. Já no caso da imagem bitmap, isso não acontece. Olha só o que acontece aqui, olha. Na separação de um gomo da laranja para o outro, você consegue visualizar, parece que está assim, uns quadradinhos, né? Você consegue visualizar os pixels, a diferença de cores entre um pixel e outro. Olha só aqui, ó. Aqui dá para ver bem que essa parte clara com a parte rosa, dá para ver bem. Então, quando eu amplio a imagem bitmap, ela pode deformar, ela perde a qualidade. Por isso que muitas vezes a gente pega uma foto, uma imagem na internet, uma foto, e quer ampliar. Aí você estica a foto, ela deforma inteira. Ou então você quer imprimir a foto, ela perde a qualidade. Por quê? Porque ela é um formato bitmap. E aí ela perde a qualidade. As imagens que a gente trabalha, principalmente para publicação na internet, elas têm que ser publicadas no tamanho normal delas, no tamanho original. Não dá para ficar esticando. Eu tenho que trabalhar a imagem na qualidade que ela deve ser publicada, ok? Se ela vai ser impressa, ela tem que ter uma determinada qualidade. Se ela vai ser publicada na internet, ela tem que ter outra qualidade. Então, são tipos de arquivos que a gente vai ver a seguir. Bom, como é que forma-se uma imagem digital? Uma imagem digital pode ser representada por um conjunto de elementos chamados de pixels. Esses elementos de tela ou picture elements. Cada pixel é armazenado e juntos formam um mapa de bits. Por isso o nome bitmap. É um mapa de bits. E bitmap, então, significa o mapeamento de bit que serve para produzir a imagem digitalmente. Então, aquela imagem que eu mostrei agora no slide anterior para vocês, que era o bitmap, aquela laranjinha toda com os desenhos, as imagens recortadas, esse slide aqui, ó. Então, aqui, ó, ela é um formato bitmap, ela é formada por pixels. Não sei se vocês conseguem visualizar, aqui em volta dela, ela tem os pixelzinhos, dá para você visualizar bem aqui assim, ó. Vendo bem aqui assim, os pixels, certo? Por quê? Porque a imagem foi deformada. Por isso que perde a qualidade. Bom, a definição de uma imagem é a qualidade e a nitidez que a mesma consegue transmitir, e está diretamente ligada à resolução e à densidade da imagem. A resolução é a indicação da qualidade de pixels inseridos em uma determinada imagem. Então, uma resolução é a quantidade de pixels por polegada que eu vou determinar que a minha imagem tenha. Isso conforme o meu objetivo. Aqui eu trouxe um outro exemplo de imagem que nós temos aqui, olha. Nessa primeira carinha aqui, ele está anotado aqui, ó, 20 por 20, px, quer dizer, 20 pixels por 20 pixels. Então, aqui eu tenho uma matriz, é como se fosse uma matriz de pontos, onde eu tenho 20 colunas por 20 linhas. E aí, os pixels, eles estão pintadinhos para formar o desenho, ok? Essa imagem, ela tem uma resolução ruim. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para apagar aqui isso. Então, ela tem, vocês podem visualizar que ela tem uma qualidade ruim, olha só. Deveria ser um círculo, ele é um círculo todo recortado. Por quê? Porque os pixels são grandes, os pontos são grandes. E aí, você consegue visualizar uma imagem deformada. Nessa outra situação aqui, eu tenho uma situação melhor. Olha, eu tenho 40 pixels
40 por 40. Então, eu tenho uma imagem de uma qualidade um pouco melhorzinha. Tá vendo que os pixels são esses quadradinhos? Nessa imagem, ela tem os pixels menor, o tamanho do pixel menor, só que por isso a imagem ela fica com um pouco melhor de qualidade. Nessa outra, então, melhorou mais ainda, olha. 200 por 200, significa que eu tenho 200 pixels na coluna, de coluna e 200 de linha. Então, tá vendo que a imagem aqui, ó, ela tá numa qualidade bem melhor? Eu consigo visualizar o rostinho aqui, a caretinha, bem num formato bem arredondado, né? Eu não fico vendo aquele picotado, né, que é o que acontece aqui na imagem 1. Porque os pixels, eles são menores, é um tamanho menor e uma quantidade bem maior, ok? Olha só, aqui nós temos um outro exemplo de uma imagem até de uma qualidade melhor, né? Nós temos aqui nesse primeiro, olha, de 16 por 16. Olha como a letra V fica ruim nesse exemplo aqui, ó. Aqui já melhorou um pouco, olha, dobrou a quantidade de pixels, foi para 32 por 32. Aqui melhorou mais ainda, olha, 128 por 128, tá bem nítido. Agora, o melhor mesmo foi essa daqui, que foi 512 por 512. Então, uma qualidade bem melhor. Ok? Então, a resolução, ela define a qualidade da imagem. Bom, apesar da resolução, de eu ter definido a qualidade da minha imagem, sim, a qualidade da imagem, aqui nesse slide anterior, eu vou definir a qualidade da minha imagem de acordo com o objetivo. Então, se eu for imprimir, eu tenho que trabalhar numa resolução de 300 dpi, que são pontos por polegadas. Então, eu tenho que trabalhar uma qualidade de imagem superior, porque senão a imagem na impressão fica horrível, ok? Agora, se for para internet, para publicação na internet, em torno de 180 dpi já é uma imagem que dá uma qualidade boa e eu não preciso, ela fica leve para carregar na internet, ok? Então, eu não preciso de uma qualidade tão boa quanto para impressão. E esses detalhes eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a minha aplicação. Se é uma aplicação só para vídeo, eu posso ter uma imagem menor de tamanho, menos pesada, com uma resolução menor. Se é uma imagem para impressão, eu tenho que ter uma qualidade boa. Então, ela tem que ser com mais dpi, tem que ser com 300 dpi. Isso significa mais pixels por polegada, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de imagem digital. Quer dizer, nós falamos da resolução. E como que eu vou determinar a resolução e o tipo da minha imagem? Então, o tipo da imagem, nós temos aqui o primeiro tipo. Opa, falhou aqui. O primeiro tipo é o BMP. Esse BMP é um formato que armazena pixel por pixel, mesmo que sejam de cores iguais. Sendo assim, ao gravar uma imagem em bitmap, não temos perda de qualidade, mas, ao mesmo tempo, o tamanho do arquivo fica muito grande. Então, esse formato BMP é um formato que a gente chama de bitmap. Esse formato bitmap, ele armazena pixel por pixel, ponto por ponto. Isso significa que ele não vai perder qualidade, vai ser uma imagem de boa qualidade. Só que o arquivo vai ficar muito grande. Então, ela já não é ideal para publicação na internet. Porque na internet a gente tem que se preocupar com a conexão e aí então tem que ser uma imagem menor. Professor Charles, o senhor quer falar alguma coisa a respeito disso? Quero sim, professora Alessandra. Muito importante o que a professora comentou a respeito do redimensionamento das imagens, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer o estica e puxa, porque... uma dica, preciso redimensionar a imagem, ponto inicial, tenho que puxar pelos cantos, não posso ir lá, se não for no canto, e puxar porque a imagem vai ficar achatada, o cara vai ficar com a cabeça esquisita, vai ser algo estranho nessa imagem. Então, se eu preciso redimensionar, preciso. Então, os alunos precisam lembrar que é sempre pelos cantos da imagem, nas bordas, ali no cantinho, certo? Ponto 2. Poxa, então posso redimensionar sem problemas? Não, é o que a professora Alessandra falou. Para eu redimensionar, dependendo do formato da imagem, vai fazer o quê? Vai fazer com que a qualidade seja perdida,
Se, por exemplo, for uma imagem do tipo JPEG, deixa eu colocá-la aqui para ela preencher toda a minha tela ou preencher toda essa página do site. Puxei, pronto, perdeu a qualidade, obviamente a gente já vai dar uma olhadinha e vai falar, poxa, essa imagem ficou tão feia, esse site está esquisito. Por quê? Porque a imagem não era a ideal para que se pudesse redimensionar. Então, dependendo do formato, vai haver perda de qualidade. Os pixels vão ficar, né, embaçados, vão ficar ruins. Já sendo um modo PSD, por exemplo, não. Eu já trabalhei essa imagem lá no Photoshop e eu consigo já redimensionar sem perder essa qualidade. E só para fechar ainda, a professora Alessandra também comentou algo muito importante, que é o quê? Poxa, se o legal é a gente ter imagem em alta qualidade, por que a gente não coloca tudo assim? Porque quanto mais qualidade, maior o tamanho do meu arquivo. Então, se eu preciso fazer um upload, tenho que mandar aquilo ali para a internet. O arquivo está trocentos megas, não vai ser facinho. Não, então vamos para fazer o download de um arquivo com alta qualidade. Vai demorar também, por quê? Porque o arquivo se torna grande. Se eu preciso armazenar isso no meu HD onde eu estou trabalhando, quanto maior a resolução, quanto mais pixels, maior a imagem, mais espaço eu terei que ter para poder armazenar tudo isso. Então a gente tem que ficar antenado com esses detalhezinhos aí que a princípio pode passar despercebido, mas é muito importante na hora da gente estar trabalhando com essas imagens. Ok, professor Charles. Boas dicas, hein, gente? Olha só. Voltando aqui aos nossos tipos, então o BMP ele é um formato bitmap. Ele não tem perda de qualidade, mas ao mesmo tempo o arquivo fica muito grande. É inviável para publicação na internet. Outro tipo de arquivo que nós temos é o GIF. Esse modelo GIF, vou pegar a canetinha aqui para marcar, peraí. Esse modelo GIF, ele nasceu em 1987. Suporta até 256 cores. Por isso, salva a imagem em um formato pequeno, prático para a internet. Este formato suporta pequenas animações, ou seja, a partir da sobreposição de imagens, é possível deixá-las em movimento. Além disso, o GIF também suporta transparência de fundo e, por isso, costuma ser usado para logos de empresas em páginas da internet. GIF é um formato de arquivo aceito pela maioria dos programas de edição de imagem. Então, o formato GIF, ele é um formato que ele suporta menos cores, 256 cores, é a paleta básica de cores. Ele salva a imagem num formato pequeno, justamente porque ele trabalha com poucas cores, tá? Só que ele é um formato bastante prático para a internet. Outra coisa, ele é muito utilizado para fazer animação. Então, você tem lá, por exemplo, uma figurinha que ela tem um pequeno movimento. Você pode gerar essa figurinha, né, essa imagem, em formato GIF, ok? Aí você consegue fazer um movimentozinho, dar uma vida para ela, né, um efeito. Outra coisa, o GIF também suporta a transparência de fundo. Então, eu faço, por exemplo, uma imagem, um desenho, e eu quero colocar no meu site, mas aí fica aquele fundão branco, né? O GIF suporta, ele permite tirar aquele fundo. E aí você pode, então, ter uma imagem colorida e um desenhozinho ou a logo da empresa em cima do fundo colorido, só que ela é transparente. Isso daí é bastante útil, tá? Vamos ver aqui um outro formato, que é o formato mais atual, é um formato chamado PNG. O PNG ele foi criado no meio da década de 90 para substituir o formato GIF. Além de comprimir bem o tamanho do arquivo da imagem sem perder qualidade, o PNG aceita, olha só a diferença, 16 milhões de cores, em oposição às poucas de 256 do GIF. Ele também aceita transparência, mas utilizando um canal alfa, o que significa que é possível definir o nível de opacidade de cada pixel, aumentando assim sua qualidade. O PNG também tem um formato para animações chamado APNG. Bom, nós vimos aqui agora há pouco que o GIF ele é característico para arquivos pequenos de animação.
O PNG ele veio para substituir o GIF com alguns pontos positivos. Primeiro, como eu acabei de falar, ele armazena 16 milhões de cores. Isso significa que você consegue armazenar uma foto no formato PNG. Uma foto no formato GIF já não presta, ela vai ficar horrorosa, tá? Outra coisa, no formato PNG é interessante para a gente trabalhar aqueles arquivos ou aqueles desenhos que tem degradê, cores em degradê. O PNG ele aceita melhor que o GIF, porque o GIF, as tonalidades são poucas, né? 256 cores, ela te dá muito poucos tons. E no PNG você tem muito mais cores, então você consegue fazer uma imagem degradê. No GIF não dá. Bom, outro tipo de imagem é o JPEG ou JPG. É um dos padrões mais populares da internet, por aliar duas características importantes. Ele oferece níveis razoáveis de qualidade de imagem e gera arquivos de tamanho pequeno, quando comparado a outros formatos, facilitando o seu armazenamento e sua distribuição. O JPEG possibilita isso porque é um formato que utiliza compressão de imagens. Então, o JPEG ele é um padrão muito popular, muito utilizado na internet, porque ele alia um bom nível de qualidade e gera um arquivo pequeno. Então, a maioria dos vídeos, das imagens que a gente vê na internet, eles são em formato JPEG. Ou ainda agora, mais atual, o formato PNG. Mas o JPEG é bastante popular, tá? Ele tem um formato de compressão bom, então a imagem ela fica num tamanho bom, num tamanho reduzido, e você consegue baixar, consegue abrir através de um site de uma forma bem rápida. Aqui nós temos um comparativo que dando uma olhada assim, se vocês prestarem bem atenção nos detalhes, principalmente aqui, olha, no miolinho aqui da flor, vocês vão perceber as diferenças. Olha só, vou limpar aqui porque acho que fica melhor para vocês visualizarem sem o riscado. Então, prestem atenção bem aqui no miolinho da flor, ó, bem que assim, que vocês conseguem visualizar as diferenças entre uma imagem BMP. Aqui eu tenho a mesma foto, só que eu tenho ela salva em formatos diferentes. No primeiro BMP, vocês podem ver que essa parte do miolinho da flor, ela tá meio viva, assim, mas ela não tá com muita qualidade. No JPEG, você consegue perceber uma qualidade um pouco melhor na florzinha, no detalhe da florzinha. No GIF, não sei se dá para vocês visualizarem, mas ela ficou as cores meio granuladas, assim. Então, dá para perceber aqui na cor amarela, dá para perceber uma granulação na folha aqui também. O formato PNG, ele te deu uma imagem, olha, o mesmo recorte da flor, ele te deu uma qualidade bem superior. Pode ver que o tamanho da florzinha é menor, mas eu tenho uma qualidade bem melhor, né? Olha aqui, ó, essa folha aqui, ó, dá para ver que ela tem uma cor bem mais viva, né? Bem mais acentuada. Você consegue visualizar detalhes com mais qualidade. Então, aqui é uma diferença, um comparativo entre os formatos mais utilizados. Lembrando que, quando eu vou trabalhar com imagens para a internet, eu posso trabalhar com JPEG, o GIF, no caso de animações, e o PNG. Os formatos mais utilizados, JPEG e PNG, porque o PNG substitui o GIF. Vocês podem visualizar que o PNG é de uma qualidade bem superior, tanto ao JPEG quanto ao GIF, né? Isso significa que vocês podem gerar as imagens em formato PNG, que é o mais interessante. Professor Charles, quer falar alguma coisa sobre as imagens aqui? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, já começa a ficar bem mais tranquilo para a gente entender um cenário de vários formatos de arquivos, vários tipos de imagens para determinados projetos. Então, assim, a minha observação é para que a gente fique atento, tá? Justamente porque, já que nós temos N tipo de extensões, também chamamos os formatos e extensões, quando que eu vou utilizar esse ou aquele?
Então, dependendo do projeto, dependendo de onde a gente vai trabalhar, dependendo do que eu quero criar, eu vou ter um mais indicado, um menos indicado, e assim a gente começa a ampliar os nossos horizontes. Às vezes você vai, poxa, eu preciso imprimir isso daqui num banner de esses que nós encontramos aí pelas ruas. Você chega na gráfica com o teu arquivo, se for um JPEG, ele vai dizer, olha, infelizmente eu não consigo redimensionar isso daqui para colocar com qualidade para fazer um outdoor, né, na BR, por exemplo. Então, qual é o formato que eu tenho que te entregar então? Então o pessoal da gráfica diz, tem que ser um formato assim, tem que ter no mínimo tantos pixels. Então isso aí vai facilitando para a gente também entender em que momento eu vou usar um GIF, um JPEG, né, um PNG, ok? A outra dica é assim, a professora Alessandra já frisou, se eu vou trabalhar um site, se é algo para web, normalmente não se precisa de alta qualidade, alta resolução na imagem, né? Agora, preciso imprimir, já vão se preparando que o arquivo vai ser grande, a exigência de qualidade é muito maior, então eu acredito que a gente consiga já, num primeiro momento, ficar antenado quanto a isso. E um ponto que eu quero, o pessoal está pedindo aqui um alô, lá para Nova Mamoré, então Polo de Nova Mamoré, um alô aí para vocês. E também temos algumas dúvidas aqui com relação à atividade, a gente vai abordar um pouco mais, de uma forma mais ampla, né, nos próximos slides, então os alunos podem ficar tranquilos quanto a isso, ok? Bom, então vamos continuar, né, a nossa aula. O professor Charles falou bem, resumiu bem os tipos de imagem, que situação usar, deu o exemplo do banner. Isso é importante porque hoje em dia o banner ele é muito comum, né, um tipo de impressão comum que a gente faz. E precisa de uma qualidade com muitos pixels, tá? Porque senão, se você começar a esticar a imagem, ela vai deformar inteira. Então, a cara da pessoa vai ficar comprida ou vai ficar achatada, e aí perde muito a qualidade. Então, tem que lembrar que ao dimensionar uma imagem, eu tenho que dimensionar da forma correta, certo? Professor Charles. Então, professora Alessandra, só para a gente fazer a participação aqui do pessoal dos polos. Então, o pessoal aí de Cruzeiro do Sul, muito obrigado pela participação, estão enviando aqui as suas mensagens, estamos acompanhando aqui de perto, ok? Cruzeiro do Sul, Guajará-Mirim também, participando. Os polos que ainda estão aí um pouquinho, né, sem aquele ritmo habitual, podem retornar aí e a gente começar a enviar as dúvidas, as perguntas, ok? Era isso, professora. Então, vamos continuar, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é extremamente importante, gente. Quando a gente fala de imagem, tem um assunto que é muito importante, que são os direitos autorais. A gente gosta muito de pegar a imagem da internet, copiar e colar, né? Cuidado com os direitos autorais. Vamos ver o que é isso. Direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. Então, o direito autoral são prerrogativas, né, são direitos conferidos por lei à pessoa que é dona da imagem. Então, se eu tirei uma foto, eu sou protegida por lei daquela minha foto. Ninguém pode chegar, copiar e colar em qualquer lugar, não. Como se fosse sua. Eu tenho que cumprir algumas regras, certo? Para poder ir de acordo com a lei dos direitos autorais. Bom, a gente também chama de lei de copyright. Por isso que é essencial. Algumas imagens que a gente pega na internet, você tem que colocar o site. Por exemplo, essa imagem aqui que eu coloquei aqui para vocês, foi uma imagem que foi produzida, eu fiz ela, eu criei ela, através de um site chamado wordle.net. Esse site aqui, ele é bem legalzinho, ele é bem interessante. Você entra, escreve as palavras que você quer, várias palavras, e cria essa imagem aqui. Na verdade, essa imagem aqui, olha, ela chama-se nuvem de palavras. Você pode colocar várias palavras e depois você clica no botão para ele montar a imagem de nuvem de palavras.
Esse tipo de imagem, ela não tem os direitos autorais. Por quê? Porque foi uma imagem criada por mim. Então, eu estou cedendo os meus direitos autorais. Assim como aquela imagem das florzinhas vermelhas, ela é minha, eu tirei do meu arquivo pessoal. Mas, vocês podem visualizar, aqui, ó, deixa eu mostrar um site anterior aqui, que todas as imagens que eu utilizo, por exemplo, olha essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, olha. Cadê? Aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui, vocês podem ver. Podem ver aqui embaixo que ela tem. Ó, essa outra aqui. Ela tem a fonte, quer dizer, eu coloco sempre a fonte. Outra coisa, quando a gente vai buscar a imagem na internet, que é o caso dessas imagens que a gente utiliza aqui nas aulas do IFRO, nós sempre buscamos bancos de imagens gratuitos. Se vocês pesquisarem lá no Google, banco de imagem gratuita, vocês vão encontrar sites que têm imagens que vocês podem usar sem pagar os direitos autorais, mas tem que indicar o link. Tem que indicar onde é que está a fonte daquela imagem, ok? Pode utilizar sem pagar nada, sem pagar os direitos autorais, mas tem que indicar a fonte. Então, quando vocês quiserem criar um site, uma aplicação e precisar de imagens, pesquisem no Google, chama Banco de Imagens Gratuitas. Ele vai trazer muitos sites. Tem sites que você só pesquisa o assunto, clica na imagem, faz download, e tem uns que você precisa se cadastrar. Mas cadastrar é só colocar o e-mail e a senha e você cria o cadastro gratuitamente, ok? É bem interessante isso daí, vale a pena vocês pesquisarem, viu? Tem vários. Continuando ainda então, direitos autorais. Vou pegar a canetinha aqui. É o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais, que nos campos literário, científico e artístico, de que são exemplos desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros. Então, os direitos autorais, eles decorrem basicamente da autoria dessas obras. Quer dizer, significa que eu defino que eu sou autora daquela obra, eu produzo aquela obra que pode ser um livro, pode ser um artigo científico, pode ser um filme, pode ser uma fotografia, mas eu tenho que definir que aquela obra é minha, tá? Eu tenho que registrar. Muitas vezes as pessoas registram, então existem alguns locais para registro. Os direitos autorais aqui no Brasil. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse texto aqui é o texto da nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º. Ele fala sobre os direitos autorais. Então, ele está falando aqui que aos autores que o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução é do autor da obra e que esse direito ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Quer dizer, por isso que hoje em dia é comum o artista falecer, né? Ele tem lá uma obra, uma música, por exemplo, ele falece, os herdeiros que ficam com os direitos autorais. Então, todo direito autoral, aquele herdeiro, ele administra, tá? Aí existe a lei específica que fala do tempo que esses herdeiros têm o direito, ok? Embora recente, a legislação brasileira foi construída num momento que antecedeu a expansão ou o uso massivo das novas tecnologias da informação e comunicação. O direito autoral está regulamentado pela Lei dos Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Então, aqui nós falamos sobre a legislação dos direitos autorais no Brasil. Mas e aí, como é que fica o direito autoral na era digital, onde tudo se copia e cola? No mundo online, a gestão do direito autoral está sendo levada para uma nova dimensão.
uma vez que existem dispositivos que permitem estocagem massiva de dados e entrega instantânea de material. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil você aplicar essa lei dos direitos autorais no meio digital, não é verdade? Porque na internet está lá na tela, você copia e cola onde você quiser, da forma que você quiser. Mas não é simples assim, tá? Quando você publica alguma coisa de alguém, você tem que pagar os direitos autorais para aquela pessoa. Afinal de contas, foi ela que fez e não você. Bom, empresários e especialistas na área da propriedade intelectual já debatem sobre a necessidade de modernização da legislação do direito autoral, dentro desse novo paradigma tecnológico e social. Então, atualmente já existe um grupo de pessoas envolvidas na discussão de atualizar essa nossa lei no Brasil para tratar as informações no mundo digital. Como proteger o direito do autor? Olha só, nessa imagem aqui, estão vendo? Ó, eu coloquei a fonte aqui. Esse site, pixabay.com, é um dos bancos de imagem que dá a imagem gratuita. Então, como proteger o direito do autor? Uma obra goza de proteção de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de qualquer registro ou formalidade. Embora opcional, o registro facilita, por exemplo, a solução de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, cessões, licenças e transferências de direitos. Então, o registro ele é opcional, mas quando ele existe, ele facilita na hora de você tratar desses direitos autorais, né? É bem mais tranquilo, tá? Para definir a titularidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o GIMP, porque o GIMP é um programinha de código aberto voltado principalmente para a criação, a edição de imagens e também ao desenho vetorial. Então, o GIMP é uma ferramenta de código aberto, livre, gratuita, que vocês podem utilizar para fazer a edição das imagens. Ele também é utilizado para desenho, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui, rapidamente, do GIMP, para mostrar para vocês como funciona a ferramenta. Antes disso, vou passar a palavra para o professor Charles, para ele falar alguma coisa sobre direitos autorais. E aí, professor? Obrigado, professora. Pessoal, só para a gente reforçar ainda mais o que a professora Alessandra está falando, a gente tem o que nós temos que ter em mente? A violação dos direitos autorais pode gerar pena de detenção e até multa para a gente, tá? Então, muita atenção quando a gente for produzir o nosso trabalho, fazer as referências, temos que trabalhar dessa maneira. Uma coisa interessante também que vale a pena a gente citar rapidinho é o quê? As imagens ou fotografias, elas também, o que acontece, nós podemos incorporar a elas informações. Então, isso aí a gente chama de metadados. Então, por exemplo, uma fotografia eu posso ter nas propriedades dela, dizendo a ISO que foi utilizada para bater aquela foto, qual é a resolução que foi utilizada em DPI, a localização exata onde aquela foto foi tirada, pois hoje existem câmeras fotográficas que já possuem GPS embutido. Então, você em qualquer parte, você tira uma foto, com o GPS ativado e tudo, você automaticamente transfere aquelas informações para a tua imagem. Isso daí prova, por exemplo, que aquela foto foi tirada com aquela câmera, que aquele arquivo que surgiu dali foi você que produziu. Isso facilita também na hora de provar quem é o autor ou não de uma determinada imagem, ok? Só finalizando aqui, um alô para o Polo de Nova Mamoré. Bom, então, voltando, né, o professor Charles falou da gravidade de se utilizar uma imagem que não paga-se o direito autoral, né? Então, para uma aplicação comercial, vocês têm que estar muito atento a isso, tá, gente? Isso é muito grave. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o GIMP, que o GIMP, como eu já comentei, ele é um software livre, gratuito, que vocês podem utilizar para fazer edição de imagem e desenhos. O GIMP vocês vão encontrar no site oficial dele, gimp.org, e nós temos também o site da comunidade aqui no Brasil, que é gimpbrasil.org. Nesses dois sites vocês vão encontrar o GIMP para fazer o download
É muito simples, gente. Para instalar, baixa o arquivo e faz o download e instala. É muito simples, tá? É next, next, finish. Não tem que configurar nada. E aqui no site, principalmente nesse da Comunidade do Brasil, vocês vão encontrar tutoriais e videoaulas sobre todos os recursos do GIMP. O GIMP é muito gostoso de trabalhar. Lembrando que ele é completamente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, tá? E eu vou hoje mostrar para vocês alguns detalhezinhos para retocar uma imagem. O nosso tempo está corrido, então eu vou mostrar rapidamente. Depois eu vou passar para vocês onde é que está. Eu gravei um tutorial sobre o menu geral, sobre uma visualização geral do GIMP. Aí depois eu vou passar para vocês onde é que está esse tutorial para que vocês possam abrir e visualizar os menus, o que é cada ferramenta, cada menu. Porque hoje eu só vou fazer uma demonstração rápida, tá? Então vamos lá. O GIMP, vou abrir ele aqui. A versão que nós temos aqui é o GIMP 2.8. Já está aqui na tela aberto. Vou falar rapidamente que aqui desse lado nós temos uma caixa de ferramenta, onde tem as principais ferramentas do GIMP. E desse outro lado eu tenho uma caixa de ferramentas que mostra os pincéis e também essa parte de cima aqui, que não tem nada, as camadas. Vou abrir uma imagem. Nós temos aqui uma foto. Essa foto eu baixei de um banco de imagens gratuitas. Né? Então, eu não sei de quem que é, ela não tem um autor, mas ela tem uma referência que é gratuita. E aqui, olha, eu peguei essa imagem porque eu não sei se dá para vocês visualizarem. Deixa eu aumentar aqui o zoom dela. Ó, tá vendo aqui no rosto da moça, ela tem uma manchinha aqui, um sinalzinho. Nós vamos tirar, nós vamos mudar a cor do olho dela, vamos deixá-la com o olho verde. E vamos tirar essa manchinha, vamos colocar uma borda para ficar uma foto mais bonita, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar a manchinha. Então, eu vou aumentar o zoom aqui, vou colocar um zoom bem amplo. Outra coisa, aqui, olha, quando eu dei zoom, eu consigo visualizar a imagem com nitidez e sem deformar. Isso significa que essa imagem, ela tem uma ótima resolução, ela tem muitos pixels por polegada. Vamos tirar a manchinha. Para tirar a manchinha, pode ser uma espinha, pode ser uma pinta, pode ser numa imagem de uma cidade, por exemplo. Às vezes tem um céu azul bonito, um pôr do sol bonito, aí tem aqueles fios de eletricidade. Vocês podem tirar usando o mesmo recurso, tá? Para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de clonagem. A ferramenta de clonagem, eu vou pegar uma parte de um objeto e vou carimbar em outro lugar. Então, aqui, ó, ela já vem nesse formato redondo, mas aqui, nessa paleta, eu posso selecionar um outro tipo de pincel. Vamos supor que eu tenho os fios de eletricidade. Então, eu posso escolher, ó, esse formato aqui, que é um formato quadradinho, ó, né? Mas como a minha pinta é um formato redondo, circular, eu vou escolher essa imagem aqui, ó, que é um pincel com um contorno desfocado. Eu não preciso de um pincel tão grande, então eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel. Pode ser esse daqui, ó. Ele é mais desfocado ainda. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma parte do rosto dela, essa partezinha aqui, e vou copiar para cima da manchinha, assim eu apago. Então, para copiar, eu clico onde eu quero, seguro o Ctrl e dou um clique. Então, olha lá, ficou marcado a área que eu vou copiar. Agora eu vou colar em cima dessa manchinha. Então, eu clico bem no meio da manchinha e olha só, apagou. Ah, professora, mas ficou ainda com um cantinho assim, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Para desmarcar, venho aqui, ó, selecionar. Escolho aqui uma ferramenta de seleção. Pronto, ele já desmarcou lá. Então, olha só, vamos colocá-lo no tamanho normal. Olha lá, não tem mais manchinha. Acabou a pinta, né? Dessa mesma forma, eu posso tirar espinha, eu posso tirar um sinal, uma mancha de sol e assim vai. Agora, nós vamos mudar a cor do olho dela. Vamos colocar um olho verde ou azul. Então, vamos lá.
Primeira coisa, nós vamos usar essa ferramenta de seleção livre. Aliás, vamos usar essa ferramenta de seleção elíptica, porque o nosso tempo está um pouco apertado e ela é mais rápida. Então, eu vou selecionar aqui, ó, toda a parte do olho, tá? Com a ferramenta elíptica, acho que vai ficar melhor. Com a ferramenta aqui elíptica, nós vamos fazer assim, ó. Então, eu vou clicando ao redor de toda essa parte dos olhos aqui. Fiz o primeiro olho. Para fazer o segundo olho, eu vou segurar a tecla Shift e vou selecionar aqui. Ah, professora, tem que segurar o Shift por quê? Porque ele vai manter as duas seleções ao mesmo tempo. Olha só. Tá? Então, manteve as duas seleções. Se eu não seguro o Shift, ele cancela uma seleção. Agora, eu vou trabalhar aqui com camadas. Então, eu tenho que vir aqui e eu vou criar uma camada só para essa seleção. Então, criar uma nova camada. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui essa nova camada? Ele tem só os olhos que eu selecionei. Aqui, então, nessa camada que eu selecionei, agora eu vou aplicar uma cor. Então, eu clico na camada para deixar ela ativa. Venho aqui no baldinho de tinta, escolho a cor, quero um olho verde, eu quero um verde bem bonito. Vamos ver esse verde aqui, ó, e pinto. Ai, professora, mas vai ficar essa coisa de monstro aí? Não, gente, é só o primeiro passo. Agora, eu venho aqui no modo da camada e escolho cor, porque aí ele vai ficar mais transparente. Posso diminuir aqui, olha, a opacidade, para não ficar esse verde bicho, né? Então, ó, posso diminuir a opacidade para ficar uma coisa mais discreta, mais natural. Deixar mais transparente, tá? E agora, para ficar mais natural ainda, eu posso aplicar um filtro aqui de desfocar. Então, aqui, desfocar, esse desfocar gaussiana. Aqui, ó, eu vou deixar 5 mesmo, só para dar um leve desfocado para ficar uma qualidade melhor. E agora eu vou desmarcar. Para desmarcar esses olhos, eu venho aqui em seleção, nada, ou Shift Ctrl A. Pronto. Os olhos já estão verdes. Olha lá. Aqui ficou um verde muito escuro, né? Não ficou tão parecido, mas quando eu deixo aqui no 100%, olha, dá para visualizar um olho um pouco mais verde. Ok? Bom, pessoal, então aqui fizemos essa alteração. Depois vocês podem experimentar um azul, usem as fotos de vocês para colocar um olho azul, um olho vermelho, um olho amarelo, e aí vocês podem fazer isso. Tirar as manchinhas, tirar a espinha, certo? Então, deixa eu diminuir aqui a imagem novamente. Terminei, eu vou salvar essa imagem. Aqui eu tenho várias opções para salvar. O salvar, ele vai salvar essa imagem como sendo um arquivo XCF. Significa que é um arquivo do padrão GIMP e ele pode continuar sendo alterado. Se eu quiser exportar, eu posso exportar como os formatos PNG, o formato... Cadê aqui, ó? Todos os formatos, bitmap, vários formatos de imagem ele traz aqui. Vamos aqui escolher o formato... Cadê aqui? PNG, tá? Dou o nome aqui, imagem PNG mesmo, e clico em exportar. Ele está perguntando aqui se vai substituir a imagem, eu vou pedir para ele que sim, que substitua. Tá? Aqui eu escolho a qualidade, ó, qualidade de 90%, 100% e salvar. Pronto, a minha imagem já está salva. E assim, nós finalizamos essa aula sobre edição de imagem. Essa parte do GIMP, eu vou passar para vocês onde é que tem um tutorial falando, explicando sobre os menus, essas caixas de ferramenta, vai ficar mais claro para vocês, ok? Para vocês terem um aproveitamento melhor, visitem o site da comunidade do GIMP aqui no Brasil. Lá vocês vão encontrar muitos tutoriais de forma bem fácil. Então, até mais. Ah, nós temos as atividades agora, né? Vamos fazer atividade em sala. Até daqui a pouco.
Olá, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de sala. Agora nós vamos corrigir atividades que vocês fizeram aí durante esse tempinho. Hoje comigo está a professora Letícia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia a todos. Vamos passar a correção das atividades, então. Vamos lá, gente. Então, na nossa atividade número... Primeiro eu vou fazer um resumo do que foi a aula de hoje. Então, hoje a aula foi bem interessante, nós falamos sobre as imagens, né? As principais imagens que a gente utiliza, os formatos, sobre a resolução das imagens mais utilizadas, principalmente para esse nosso curso, que é voltado para desenvolvimento web. Então, temos que ter essa preocupação. Vimos também sobre os direitos autorais. Então, quando vocês forem pegar uma imagem da internet, fiquem sempre ligados ali sobre a fonte dela, né? De onde ela veio, e citem sempre as fontes. Vimos também sobre o aplicativo de edição de imagens, o GIMP. Eu queria até mostrar para vocês aqui no nosso slide sobre a carinha do GIMP, que a professora passou um pouco sobre ele. Então aqui vocês viram também que tem como baixar o GIMP de graça na internet, porque ele é uma aplicação livre. Então, pode ir lá no site de busca e podem fazer o download gratuito, que ele vai rodar no computador de vocês ou computador que vocês tiverem disponíveis. Então, essa é a área principal do GIMP. Aqui mais à esquerda nós temos as ferramentas principais que a gente utiliza nele. Então nós temos aqui desse outro lado a grande sacada do GIMP também, que ele trabalha com camadas, e aí fica mais fácil de você utilizar. E a professora deu um exemplo também lá na aula de tirar a manchinha, né, do rosto, utilizando o desfocar gaussiano. Então, pessoal, olha só, pode voltar aqui para mim. Essa desfocagem gaussiana que a professora mostrou na aula, ela é muito utilizada para fazer aqueles Photoshop que todo mundo fala. Ah, essa foto aí tem Photoshop. Ah, essa aí tem que tirou a ruga, que tirou uma manchinha dos artistas, que a gente vê essas fotos. E realmente tem um trabalho de imagem aí que são feitos. Claro que aqui nós estamos utilizando o aplicativo GIMP, né, que é similar ao Photoshop, que é mais conhecido, mais utilizado, porém é uma versão privada. Então você tem que pagar para poder utilizar o Photoshop, certo? Então vamos à nossa primeira questão. Eu vou perguntar da professora Letícia se tem alguma contribuição no chat, se vocês mandaram alguma resposta aí, professora. Sim, professora. Nós já temos contribuições, principalmente dos alunos de Espigão do Oeste, né? Quanto à questão 1, que pergunta que tipo de imagem é ideal para ser utilizado em uma aplicação web. O aluno Everton, de Espigão do Oeste, ele fala que é o formato JPG, porque é um dos formatos mais utilizados na web e dispositivos móveis, porque ele é leve e, ao mesmo tempo, garante uma qualidade. Está correto, professora? Está correto, sim. E não só a JPEG para usar em uma aplicação web, mas também, primeiro vai depender do que você vai fazer na web, né? Depende qual é a sua aplicação, depende qual é o foco dessa sua aplicação. Então o JPG ou o JPEG e o JPEG, eles têm essa característica de eles não serem tão grandes, mas eles têm uma certa qualidade, né? Nas aulas também nós vimos, durante a aula, os outros formatos também utilizados, né? Vimos o formato GIF, que ele é um pouco menor, mas que também dá para ser utilizado numa aplicação web. Os GIFs, vocês, nessas redes sociais, agora está muito na moda usar GIF, que são aqueles pequenos videozinhos, né, que tem duração ali de 2, 5 segundos, são os GIFs. Até antes de você abrir, você já percebeu que fica um círculozinho escrito GIF, porque é uma imagem pequena, uma imagem com pouca qualidade, vai rodar um videozinho pequeno de 1 ou 2 segundos e você pode baixar no celular ou em qualquer lugar para poder assistir, certo? Mais alguma
complementação, professora? Então, o GIF, como você falou, ele é muito simples de construir no GIMP, que foi a ferramenta que você mostrou anteriormente, né? Então, no GIMP, com poucos comandos, né, você exporta para o formato GIF uma combinação de diferentes fotos, né? Então, ele vai juntar e vai animar essas fotos, passando elas numa sequência. Então, é muito simples de fazer, vale a pena tentar. Verdade. Então, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: que tipo de imagem é ideal para ser utilizada em uma aplicação para dispositivos móveis? Aí já muda um pouquinho, né, pessoal? Então, tem alguma resposta aí, professora? Não, ninguém contribuiu com essa questão não, mas o dispositivo móvel ele tem uma característica particular, né, que ele vai ter uma capacidade de processamento e memória, assim, geralmente reduzido, né? Então, as imagens são aquelas do mesmo tipo que a gente usa com aplicações web, creio eu, professora. Isso, é verdade. Como o dispositivo móvel é também internet, só vai mudar ali o tamanho, né, do formato da imagem e muda um pouco o tipo, né, de desenvolvimento de linguagem que está sendo produzido dentro do dispositivo móvel. Então, isso acaba não influenciando tanto a diferença. Professor, então eu posso usar uma mesma imagem que eu fiz para uma aplicação web, para um site, e posso usar a mesma para o dispositivo móvel? Como eu falei, vai depender do que é a sua aplicação. Vai depender para que dispositivos móveis são esses. Digamos que você tem aí um tablet, né? O tablet já tem uma imagem maior, então uma imagem talvez muito pequena, quando ela for abrir no tablet, ela pode mostrar um pouco mais distorcida. Então você tem que ter uma imagem não tão grande e nem com tão pouca qualidade, que são os pixels que fazem com que ela fique mais de melhor qualidade, para que ele possa abrir. Como os dispositivos móveis, a maioria são celulares, os tablets são menores, então se você utilizar, por exemplo, o JPEG, o JPG, né, ele também vai abrir bem. O próprio GIF também ele vai utilizar. Na aula também nós falamos sobre o PNG, né? Tinha lá um formato do PNG que é um pouco melhor que o JPG e também não é tão grande, mas ele tem mais parte gráfica, ele tem mais cores, ele tem um pouco mais de pixels, certo? A resolução dele é melhor. Na aula também nós falamos sobre o BMP. Esse já é um arquivo, uma imagem maior e de alta qualidade. Então tomem cuidado quando forem inserir esse tipo de imagem, esse formato de imagem numa aplicação web, seja ela para PC, para computador, seja ela para tablet, seja ela para celular, smartphone, porque você tem que entender também qual é a velocidade do meu usuário. Será que ele tem muita internet para ele poder baixar uma imagem tão grande assim? Né? Tem que pensar tudo isso. Quantas vezes você não já entrou num site que demorou para abrir? Não é verdade? Isso tudo tem que sempre pensar no cliente, no usuário. Quem que vai abrir? Onde ele vai abrir? Será que vai abrir no tablet? Então, a nossa aplicação web e as imagens que vão ser inseridas lá dentro devem ser muito bem pensadas para todos os sentidos, para todos os equipamentos e todos os dispositivos que forem utilizados, tudo bem? Vão mandando as respostas de vocês aí que a gente vai responder aqui, vai falar com vocês, certo? Vamos para a nossa questão número 3, que diz o seguinte: qual a importância do uso de imagens em aplicação móvel? Tem alguma resposta aí, professora? Tem. Aplicação móvel, diz que o formato depende da aplicação e que... Peraí, deixa eu encontrar que agora subiu o meu chat aqui. O aluno não está falando qual é o polo dele. Ele respondeu que para melhor compreensão e visualização, que esses são os melhores formatos. A importância, você tem que se preocupar com a compressão e com a visualização da imagem. Isso foi o que eu acabei de falar, meio que respondi antecipadamente essa questão. E realmente, gente, como eu gosto muito de frisar,
O usuário é quem vai avaliar o seu serviço. É o cliente que vai pagar para você fazer um programa para ele, desenvolver uma aplicação, seja ela para qualquer dispositivo. Então, essas imagens que você vai utilizar nessa sua aplicação móvel ou para desktop, para PC, você tem que pensar nessa utilização, na compressão, tamanho que vai utilizar, para quem vai utilizar, qual é o foco do site, qual é o foco dessa aplicação que vai ser utilizada, certo? Então isso tudo a gente tem que pensar. Parabéns aí ao aluno, que nós não sabemos ainda. É lá do Polo Cujubim. Polo Cujubim, Polo Cujubim. Pronto, parabéns. Muito boa resposta, está correto. Pensar sempre na compressão, no tamanho, na qualidade e principalmente, gente, pensar também qual é o foco do cliente, qual é o foco do site que vai ser utilizado. Bem? Outra coisa das aplicações móveis, por exemplo, num celular a gente geralmente usa um pacote de dados, né? Então, isso daí vai consumir, né? Quanto mais informação você tiver precisando baixar, mais vai consumir o seu pacote. Então, a gente vai preferir sempre baixar menos quantidade, né? E ter uma qualidade razoável. É verdade. Porque, principalmente, os pacotes que a gente compra, esses promocionais, que acabam assim em 2, 3 dias, aí você, às vezes, o cliente ou o usuário, ele não entra naquele site, porque ele já sabe que é muito pesado, que já tem muita imagem, ele diz assim, não vou entrar nesse site porque vai acabar com o meu pacote de dados, né? Então não vou nem entrar. Então um site mais simples, com menos imagens ou com imagens mais leves, que não consumam tanta banda, tantos dados do seu celular, ele pode ser mais acessível. Pode não, é certeza que ele será mais acessado, né? O grande site de busca aí, o Google, né? Todo o mundo inteiro realmente utiliza esse site de busca, porque ele é leve, ele não tem, é uma página branca com o nome na frente. Então, ele abre muito rápido, ele abre fácil, e mesmo depois que você faz a busca, ele só mostra ali os links, né? Ele não mostra imagem nenhuma, a não ser que você escolha para abrir as imagens. Aí sim, vai consumir um pouco mais de dados da sua internet. Tudo bem, pessoal? Tudo. Vamos lá. Oi, professora. O pessoal está pedindo para mandar um alô aí para Cujubim, São Miguel, também tem Espigão que está participando. Então, é muito bom ver a participação de todos, porque demonstra o interesse. São Miguel do Guaporé, estou vendo vários polos aqui participando com a gente. Ouro Preto do Oeste. Ok, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Ó, continuem. Presidente Médicis de Paraná, vários aqui aparecendo. A questão número 4 fala assim: quais os editores de imagem que você conhece ou costuma utilizar? Tivemos alguma resposta aí, professora? Photoshop, deixa eu dizer mais alguns aqui. Photoshop CorelDRAW, eu não conheço esse. É o CorelDRAW. O CorelDRAW, tá Isso. escrito diferente. Tá, é um erro aqui na grafia. O CorelDRAW é um dos mais utilizados, né? E o Photoshop também. Agora eu conheço esses aplicativos como sendo proprietários, você tem que pagar para utilizar. Existem versões que podem ser baixadas gratuitamente, mas a versão que você vai ter o pleno uso, ela é paga e não é um valor assim muito barato, né? Um custo elevado. É verdade. São muito boas, são ferramentas incríveis de utilizar. Realmente, CorelDRAW, Photoshop, né? São ferramentas muito boas, porém, são softwares privados, aí você tem que pagar. Mas muita gente fala, eu não gosto do GIMP porque ele não funciona direito. Particularmente, eu já trabalhei com o GIMP e ele não me deixa a desejar em nada. Como nós não temos o costume de utilizar o GIMP, por não conhecer, acaba ficando mais difícil no começo, mas depois que você utiliza e conhece as ferramentas e sabe como elas funcionam, então isso acaba deixado para trás, porque você consegue trabalhar as mesmas coisas que você faz no Photoshop, você tem habilidade para fazer também no GIMP. Então não se preocupem com isso.
certo? E se você quer trabalhar com isso, com imagens, se você gosta de trabalhar com a parte gráfica, não tem problema. Também é um ramo da informática, é um ramo da tecnologia, trabalhar com a parte gráfica, com computação gráfica. O GIMP é uma boa ferramenta de você começar a mexer e a utilizar aí. Mas que bom que todo mundo está usando aí Photoshop, CorelDRAW, né, e professora? também tem uma contribuição aqui lá de Paraná que está falando que os alunos de lá, eles usam muitos aplicativos do Mobile para manipular as fotos. Na verdade tem, né, os aplicativos que você tira a foto no próprio celular, ali você dá um efeito, coloca alguma coisa interessante, muda uma cor, uma tonalidade, faz uma brincadeira até muitas vezes. Teve um bastante utilizado agora que foi também no Facebook, que eu usei, que era aquele do Dia dos Namorados, né? Vi boa parte das pessoas que usam a rede social utilizando, muito simples. Então são outras formas, né, que não um aplicativo específico de manipular imagens e fazer coisas mais elaboradas, mas fazer uma manipulação breve que dá um resultado satisfatório para o uso momentâneo. É o uso momentâneo mesmo, é isso que é bom especificar. Para uso profissional, para você trabalhar com isso, desenvolver, esses aplicativos não são indicados. Agora, como é algo momentâneo ou algo ali instantâneo, você vai usar para uso pessoal, não tem problema, né? Hoje, realmente, se você for olhar lá na Play Store, no Google Store, eu não sei qual é o nome, que baixa os aplicativos no Android, você vai lá procurar, existem vários editores de imagem e muito simples de utilizar hoje em dia. Então, ficar bonito tá fácil hoje, né, professora? Tá. Emagrecer, tal, fazer toda uma pose, mudar o cabelo, a cor do cabelo. Hoje em dia tá muito fácil. Porém, se você for trabalhar, fazer um trabalho mais profissional, que vai mexer com a imagem de outra pessoa, um cliente, alguma coisa, então é bom que você dê uma estudada melhor e utilizem aplicativos, né, o GIMP, o Photoshop, o CorelDRAW, que tenham essa maior acessibilidade e maiores ferramentas para trabalhar de forma bem adequada mesmo com os usuários. Só lembrar, pessoal, que o GIMP, se você puder baixar, se você puder utilizar esse aplicativo aí na sua casa, aí na sua cidade, tem muitas aulas na internet. Professora, eu não tenho ideia para onde vai esse GIMP. Eu não sei para que serve aquele carimbinho. Tem um desenho lá que parece um band-aid. Eu não sei para que serve nada disso. Mas na internet, já que você já vai estar conectado, já vai estar fazendo download, dá uma procurada na internet. Tem muita videoaula que ensina como trabalhar com o GIMP, como que você vai mexer. Você pode tirar uma pessoa de uma imagem, de um cenário, tira a pessoa de lá e você consegue colocar ela em outro cenário. Você pode mudar o fundo de uma imagem. Digamos que eu estou aqui nesse plano, atrás de mim tem a televisão daqui do nosso estúdio. Então, se eu tirar uma foto aqui e posteriormente eu quero tirar esse fundo que está aqui, eu posso fazer tudo isso no GIMP também. Eu consigo recortar e me posicionar para um outro cenário que eu queira estar. Então, é muito simples e vocês encontram muitos artigos e muitas aulas muito fáceis também de utilizar. Tem curso gratuito na internet também de GIMP e vocês vão ver o quão grandioso é esse aplicativo, certo, pessoal? Eu desde já quero agradecer muito a participação de vocês. Continuem assim. Eu sei que tem muita dificuldade aí nos polos, nas cidades, mas é nesses desafios que a gente encontra o saber e que a gente encontra o resultado, certo, professora? Certo. Aqui um alô para Buritis, que é mais Cerejeira, São Miguel, Presidente Médici, São Francisco, né? As alunas lá de Buritis responderam sobre essas ferramentas aí, o Cam Perfect, PhotoGrid, uma série de aplicativos que elas usam e que cada um de nós pode usar porque eles são simples e de fácil acesso e não precisa, muitas vezes não tem custo.
Então vamos nos despedindo aqui de vocês. Mais alguma consideração, professora? Não, muito obrigada pela participação, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau!